Mais um episódio começando da série de casos reais de inovação tecnológica no transporte rodoviário de cargas, o Sindtec, um projeto do Sindcamp em parceria com a Conjovem Campinas. Eu sou Rafaela Cosar, coordenadora da Conjovem de Campinas, e juntamente com Cilineu Nunes, vamos apresentar cases de startups na inovação tecnológica em empresas de transporte rodoviário de cargas. Nessas apresentações, nós falaremos do problema da transportadora, vamos entender a solução trazida pela startup e vamos discutir os resultados obtidos na implantação do projeto. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer a solução trazida pela Meu Chapa para a empresa Pavani Transportes. Então, eu convido o Cilineu Nunes para apresentar o case e os nossos convidados de hoje. Obrigado, Rafael. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série Sindtec. Agradeço pela presença de vocês. Quero apresentar, então, o Guilherme e o João da Meu Chapa, que vão contar o case que eles fizeram junto com a Pavani e vão ser referendados pela Luciana e pelo Pedro da Pavani, que vão contar como é que foi a experiência de usar essa nova tecnologia que a Meu Chapa está trazendo para eles. A palavra está com vocês, fica à vontade para compartilhar a tela. Obrigado. Legal, pessoal. Nós somos uma logtech, a Meu Chapa, que traz consigo soluções inteligentes para alocação e gestão de mão de obra, tá? E hoje a gente vai trazer aqui o nosso resultado com o nosso cliente, a Pavani. Para falar da nossa solução, do nosso negócio, a gente gosta de apresentar os dois personagens principais. O do lado esquerdo, que é o Chapa, é o auxiliar de carga e descarga, que é responsável pela atividade de carregar e descarregar caminhões, containers por todo o Brasil. Do outro lado, nós temos indústria, comércio, prestadores de serviço em geral, como é o caso da Pavani, que são os contratantes, os donos dessas cargas, caminhões e containers, que ofertam serviços para os chapas. E a gente pôde encontrar muita dor nessa relação. Então, para apresentar de maneira rápida, vou pedir para o Pedro e para a Lu apresentar rapidamente a Pavani. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Nós agradecemos aqui o convite para poder participar dessa experiência com vocês. Eu sou o Pedro, diretor aqui da Pavani. Do meu lado está a Luciana, que é a nossa gerente. E à frente da Pavani, a gente percebeu de alguns gaps poderiam ser somados com o uso da tecnologia, otimizando o processo para redução de custos e ganho de tempo. A Pavani, ela tem 2 anos de mercado. O Pedro vem de uma família que vem do transporte, né? E aí tem sangue jovem, tem tecnologia envolvida, a necessidade. Então, o Pedro veio com a questão de inovação tecnológica na transportadora. E a gente sentia a questão da necessidade de melhorar a questão do chapa, que a gente deixava o chapa na gestão do motorista. Então, ele desfoca da necessidade que é dirigir na questão de gerenciar chapa, na contratação da descarga. E aí, em conhecimento com o time da Meu Chapa, o projeto estava nascendo, a gente abraçou a causa de colocar a Meu Chapa no ar, né? Então, o projeto piloto iniciou aqui na Pavani. Não, vamos buscar. Então, em resumo, a Pavani foi buscar essa tecnologia para poder otimizar custo, porque o motorista sempre tem uma perda na questão da gestão do chapa, né? Essa foi a necessidade que a Pavani encontrou. Bom, dando seguimento por aqui, pessoal, como eu disse, a gente encontrou muito problema nessa relação chapa-contratante, como no caso da Pavani. E, na nossa percepção, esses problemas se conectaram pela falta de padrão, pela falta de processo e de controle e de uma ferramenta que pudesse conectar essas duas pontas ativamente. Onde, por exemplo, no caso do chapa, existe muita dificuldade para eles encontrar trabalhos
A remuneração é muito baixa e é incerta. Muitas vezes eles têm custo para buscar trabalhos em rodovias e varejos, estabelecimentos, e não ganham. E é um profissional que a gente sabe que é invisível, extremamente discriminado, né? E aí, por outro lado, para a Pavani e para os demais contratantes, clientes nossos, os custos são significativos e crescentes para operar. Tem muita falta de controle operacional, financeiro, ausência de governança em geral. E usa-se, como a gente bem sabe, o dinheiro em espécie lá na ponta, né? Isso não traz consigo um potencial de dedução fiscal. Foi que nós lançamos a nossa plataforma, a Meu Chapa, que conecta a oferta de serviços de carga e descarga de um lado, né, com uma base de profissionais verificados e cadastrados do outro. Para os chapas, a gente traz um benefício de recorrência dessas tarefas. É muito fácil utilizar a plataforma, tudo acontece na palma da mão. Ele tem acesso a serviços financeiros e a microcrédito, que até então ainda esse público não tinha. E um ponto importante, existe uma conexão direta com essas tarefas, sem intermediários informais, além de levar capacitação, treinamento e uma jornada empreendedora para esse público. Para a Pavani e demais contratantes, trouxemos aí uma visibilidade maior visibilidade e redução desses custos, é muito mais transparente, porque todo o preço, todas as especificações são definidas anteriormente, não no momento da descarga, tem tracking e controle em tempo real. A gente eliminou 100% do dinheiro em espécie e a gente passou a garantir a destinação desses recursos para o chapa de fato. Com isso, a gente trouxe um potencial de dedução dessas despesas no imposto de renda para os contratantes. A gente gosta de dizer que é ESG desde a nossa fundação, né? Então, um crescimento sustentável, a inclusão plena dentro de parâmetros aí que sejam inquestionáveis de governança e controle, faz parte do nosso DNA. Como que funciona a nossa plataforma, então? De um lado, a gente tem oferta de serviços de carga e descarga e do outro, o profissional cadastrado. E a gente passa a dizer que o chapa, o caminhão e a carga passa a se encontrar no local certo, na hora certa, com a máxima eficiência. A gente desenvolveu a nossa plataforma respeitando a experiência de cada usuário, tanto do chapa quanto do contratante, em especial do motorista, porque a gente conecta chapa a motoristas. Como que funciona isso? A gente faz exatamente a oferta desses serviços e o tracking por meio da latitude e longitude desses chapas. Então, através de uma triangulação do local da descarga, do chapa e do caminhão, a gente acompanha a evolução de cada tarefa em momento real. Todo cliente, assim como a Pavani, traz consigo um mapeamento completo de todos os indicadores dentro da nossa ferramenta Power BI, que a gente disponibiliza específico para eles. Então, tem uma série de indicadores que eles acompanham, tarefas por perfil de veículo, por região de atuação, reais caixa. Então, todos os indicadores disponibilizado para os nossos clientes. Por detrás da nossa ferramenta, existe um motor de inteligência artificial que a gente fez aqui na nossa... São algoritmos proprietários, né? Que do input da tarefa até a oferta dessas tarefas no ambiente digital, a gente desenvolveu APIs com o nosso time que levaram em consideração uma série de fatores. Catálogos de produto por segmento, slots de tempo de carga e descarga, tem um catálogo de produtividade, tipos de veículo, e eu quero destacar aqui o nosso book logístico, que é exatamente a especificação necessária lá do ponto de carga e descarga, que a gente alimenta a nossa plataforma para melhor ofertar esses serviços a contratantes e a chapas, tá? Tudo isso
sofre uma correlação junto com uma tabela de preço dinâmica e a gente oferta essas tarefas, então, no ambiente digital. Aqui é um pouco da visão do nosso produto numa versão para celulares e de contratante, onde do lado esquerdo até o nosso lado direito, o contratante tem um acompanhamento geral de todas as operações que ele está acompanhando. Não para por aí, né? O nosso processo de gestão e controle vai um pouco além, desde um recibo unitário no nosso canto superior esquerdo a cada tarefa enviada para o contratante, né? Passando pelo dashboard, onde cada status da tarefa ele consegue acompanhar volume e faturamento, um demonstrativo online que consolida de acordo com o período contratado e vai junto consigo a nota fiscal propriamente dita no canto inferior direito. E o Power BI, que eu já citei, com os indicadores para cada contratante, cada cliente. Aqui um exemplo da otimização fiscal que a Meu Chapa oferta. No nosso lado esquerdo, um recibinho, né, que a gente conhece muito como recibinho de papel de pão lá na ponta, quando muito. Então, a gente trouxe aí a nota fiscal e, dependendo do regime do contratante, se lucro real, tem um potencial de dedução dessas despesas de até 34%. A nossa atração, para vocês entenderem o nosso momento, nós já conectamos mais de 20 mil tarefas com 51 clientes, né, junto com a Pavani, em 12 estados e 230 cidades diferentes. Hoje, em nossa base, a base de chapas, a gente tem mais de 8.300 chapas cadastrados. Este é o nosso público, né, os chapas. É um novo chapa, não necessariamente aquele auxiliar de carga e descarga como profissão, mas sim entrando diferentes pessoas que a gente treina e o que a gente quer com esse público, se a gente traçar uma linha da atividade, de fato levá-los de um invisível social e sem renda para um empreendedor com receita sendo MEI, né? Até agora, um exemplo do universo de pessoas que a gente impactou, foram mais de 1.200 chapas remunerados na plataforma, mais de 5.000 pessoas impactadas em todo o entorno, e uma receita média de R$ 620 mensais. Nós entendemos que o custo para carregar e descarregar veículos ele é relevante, por isso nós decidimos focar Meu Chapa nesse tema. Então, só para mostrar para vocês, começando lá do lado esquerdo superior, o custo para fazer logística no Brasil em 2016, IBGE, foi de 800 bilhões de reais, dos quais 290 representaram fretes especificamente, e desses 290, 15,1 bilhões se relacionaram à descarga em todos os modais. Quando a gente vem especificamente para o modal rodoviário, para o caminhão, nós temos 9,2 bilhões de reais, e a gente vem para 5,4 bilhões quando a gente olha para descargas de caminhões que requereram o uso de um ou mais chapas, não é? Então, é um custo que é representativo, e nós endereçamos uma solução para dar transparência e, a partir daí, começar a otimizar. Nós medimos o mercado também em 2016 e a nossa medição nos mostrou que cerca de 100 milhões de tarefas foram realizadas nesse ano, por uma população total no Brasil de cerca de 400 mil chapas informais. O nosso modelo de negócios, ele é um modelo no qual a plataforma ela é absolutamente gratuita para o chapa, não é? E sobre o valor repassado para o chapa, o contratante ele paga um markup. Nós incluímos aí a nossa taxa gerencial. Importante dizer
que não existe custo de assinatura, não existe custo para setup, nós somos 100% variáveis. Havendo tarefa, existe o custo, não havendo tarefa, ele não acontece. E, de fato, a gente consegue monetizar porque a gente especifica muito bem as tarefas, a gente antecipa, e à medida que a gente antecipa, já num mercado e num marketplace desintermediado, a gente provoca a livre concorrência, né? E com a livre concorrência, a gente consegue praticar preços que são competitivos. Quando a gente olha para os resultados que obtivemos em conjunto, Pavani e Meu Chapa, de fato, a gente pôde desvincular a gestão da contratação pelo motorista. O tráfico de dinheiro no processo ele foi 100% eliminado. Então, hoje, quando uma tarefa é finalizada, imediatamente um Pix é feito para a conta que o Chapa indicou no cadastro dele. Nós conseguimos assegurar e garantir que o dinheiro está sendo destinado para o profissional correto na conta que ele indica, não é? Nós também conseguimos assegurar que o total de chapas contratados eles vão comparecer no local de trabalho na quantidade especificada, e esse é um ponto de serviço e qualidade de serviço realçado pelos nossos contratantes. As paradas em locais insalubres, elas vieram a zero, não é? Assim como o tempo de permanência, principalmente aquele tempo relacionado a obter o chapa no momento em que a tarefa está sendo executada. A gestão ela está aí dentro do BI em 360 graus, e a gente pôde trazer uma liberação também de tempo de back-office e, dependendo do regime de tributação na qual a empresa esteja incluída, existe sim a possibilidade de dedução dessas despesas no imposto de renda, e junto com a Pavani nós pudemos perceber todos esses benefícios, além do que financeiramente é importante mostrar que os custos de descarga para a Pavani tiveram uma redução média de 16,1%, enquanto, do outro lado, nós pudemos aumentar, pelo efeito de recorrência e de desintermediação, a remuneração do Chapa em 18,7%. Então, é um ciclo virtuoso para as duas pontas no marketplace. A gente entende que existem diferentes modelos de uso de mão de obra de carga e descarga no mercado. Então, nós temos clientes que têm essa mão de obra própria embarcada na sua equipe, e aí o nosso driver é de ajudá-los a variabilizar esse custo. Nós temos clientes que contratam como terceiro de forma direta, e aí a gente tem todo o processo de transparência, visibilidade e otimização. A gente tem clientes que contratam de forma indireta um terceiro, e aí a gente dá visibilidade para eles e, principalmente, garante que o recurso chegue de forma adequada, assim como a gente trabalha com intermediação de negócios e financeira para aqueles pontos em que você não leva o chapa. O próprio ponto, ele realiza a tarefa de descarga, e aí a gente entra fazendo a intermediação de negócios. É isso, pessoal. Essa é uma visão da Meu Chapa, junto com a Pavani, e queremos aqui agradecer demais a presença aqui também do Pedro, da Luciana, que são os nossos clientes, e também a essa oportunidade que vocês nos dão para contar um pouquinho sobre o nosso negócio. Muito obrigado. João e Guilherme, estou impressionada aqui, né? Que desafio! Vocês estavam com apetite, porque é conectar, né, um público muito grande, mas também que ao mesmo tempo que está muito disperso, né, e que talvez não tem tanta informação ou tecnologia a seu favor, né, até conhecimento em usar a tecnologia, né, com o outro lado que também precisa fazer o negócio acontecer e não pode furar, né, com o cliente. Então, muito grande esse desafio, muito legal. E eu vou começar perguntando justamente nessa linha para vocês dois, para o João e para o Guilherme, antes de ouvir um pouquinho a Pavani. Como foi esse desafio? O que vocês encontraram quando vocês foram buscar os chapas? Né? Eles tinham tecnologia, eles tinham internet, eles entenderam
né, essa questão, porque vinha de uma cultura muito grande, né, desses intermediadores. Qual foi esse desafio nesse aspecto de coletar tudo isso? Né? Houve treinamento para os chapas? Legal, excelente pergunta, porque esta era uma dor que a gente tinha lá no começo do negócio para estabelecer se de fato a tecnologia chegava nos dispositivos e se havia dispositivos para este público, né? Então, lá no começo, a gente fez uma série de entrevistas, centenas de entrevistas, sombras com chapas, né, auxiliares de carga e descarga, e também com os contratantes, para idealizar o produto e azeitar o nosso produto. E foi surpreendente, porque o que a gente percebeu é que 100% dos entrevistados tinham, sim, um dispositivo que pudesse embarcar a nossa solução. Então, o que deu para a gente aí é bastante força para desenvolver a nossa plataforma, tá? Evidentemente, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, o Ceará, que a gente atua bastante, existe sim um gap, em alguns casos, de acesso à internet. E é por isso que a gente estabeleceu dentro da nossa Control Tower um acompanhamento online e um acompanhamento também offline para fazer o traqueio de todas as nossas tarefas. Bacana. Então, é interessante a gente ouvir, né, que grande parte deles tinha acesso à tecnologia. Então, às vezes, de fato, está só esperando aí que as soluções, né, sejam criadas e utilizadas, né? Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Pavani, né? Como foi a implantação desse processo, né? Se houve resistência por parte das pessoas, principalmente dos motoristas, que é quem estava lá no front-end, né, trazendo, né, e talvez muitas vezes contratando diretamente esse pessoal. Vamos lá, Rafaela. Analisando a operação, o que ficava complicado? O motorista pega o chapa na beira da rodovia, tem que andar com dinheiro, muitas vezes para em local indevido. A gente tinha, assim, pontuado na relação com o motorista tira um pouco do valor do chapa para ele, né? Então, a realidade que as transportadoras encontram é isso, né? O chapa cobra 50, mas eu vou levar um recibinho de 100. E isso a gente percebeu, o próprio motorista fala. Eu conhecia já os meninos e eles estavam iniciando a startup. Então, vamos testar, vamos ver como que vai ser o comportamento do motorista. Então, o primeiro ponto é resistência, porque eu estou tirando uma receita que ele, a priori, tinha, né? Então, quando a gente apresentou isso para os motoristas, não foi uma condição, foi uma imposição. Olha, a partir de agora, não vai mais embarcar chapa dentro do caminhão, porque eu tenho um risco envolvido aí no embarque de um terceiro, né? Caso ocorra acidente, qualquer tipo de coisa. E vocês vão se encontrar no lugar da descarga e na hora da descarga. Quando a gente começou a parte de inovação tecnológica na Pavani, todo o nosso processo ele deixou de ser manual, ele é totalmente tecnológico. Envolve o quê? Desde do motorista, a hora que ele recebe a remessa, tudo isso é por mensagem. Então, a hora que ele tem que se apresentar, a hora que ele tem que descarregar, a hora que ele vai estar no cliente, é compartilhado com o aplicativo, então não dá erro nesse aspecto. A maior resistência foi o motorista. Por quê? Porque ele tinha um ganho extra na questão da contratação do merchan. A gente ainda lida com algumas resistências, porém bem menor do que no início, os meninos podem até ver, porque assim, os que entram novos, eles vêm de uma cultura do ganho extra no chapa. Mas os que já incorporaram a forma, a gente já não tem mais problema. Mas é uma coisa contínua. A gente tem que toda vez estar ali pontuando. Não vai dar certo. Primeira coisa que eles falam, não vai dar certo. Mas não vai dar certo por quê? Por causa do uso da tecnologia? Não, porque a tecnologia está no celular. Então, se a gente tivesse que hoje, ele tivesse que operar grandes sistemas, não. Então, é no celular, é por mensagem e aplicativo. Então, ele não tem como ter justificativa de falar, eu não sei mexer. A gente tem alguns motoristas aqui que já têm um pouco mais de idade, eles conseguem, a gente treina, não tem
não tem barreiras. Então, a única barreira mesmo é que o motorista tinha isso como um ganho extra, e isso foi cortado. E a segurança que eu trago com o motorista, que é não ter dinheiro dentro da cabine, não ter um terceiro dentro da cabine, né? E a formalização do trabalho, que até então era informal. É porque, assim, o chapa, quando fica a cargo do motorista, a contratação, ele tem que pagar em espécie. E aí tem que estar o dinheiro em espécie na cabine. Então, assim, muita coisa melhorou até na parte de gerenciamento dos recursos, né? Eu tenho 50 motoristas com dinheiro na rua. Hoje não. Hoje eu tenho uma empresa, que é a meu chapa, onde eu direciono o dinheiro, né? Não fica aquela coisa de eu ter que controlar dinheiro na mão de motorista. Certeza que muita gente que está nos assistindo, né, também tem essa dor, também passa por isso, mas também deve estar se fazendo algumas perguntas aqui que eu vou fazer agora. Pessoal do meu chapa, como que fica a questão jurídica? Seja da questão de LGPD, seja a questão de subcontratação, né, juridicamente, o que vocês avaliaram? Existe um contrato, né, entre vocês e a transportadora, principalmente por essa questão, né, de terceirização de mão de obra no Brasil, que a gente sabe que é um assunto complicado, né, para as nossas leis trabalhistas. Queria que vocês explicassem um pouco, né, em geral, dessa parte jurídica. Perfeito. Bom, quando nós começamos o desenvolvimento da plataforma, primeiro sobre a LGPD, a plataforma ela já nasceu compliant com a LGPD. Então, nós trouxemos um parceiro que fez todo o mapeamento e hoje a gente tem, enfim, todos os requisitos de LGPD embarcados na plataforma, né? Então, a gente pode afirmar e assegurar. Também fizemos um mapeamento jurídico, então a plataforma ela tem todas as salvaguardas, não é? Jurídicas para manter uma relação saudável entre o contratante e o chapa. Nós temos, além dos termos de uso que são assinados eletronicamente pelo contratante e pelo chapa, um contrato individual por tarefa. Então, no momento em que uma tarefa é inserida na plataforma, os dados do contratante, os dados do motorista que vai representar o contratante no ponto de descarga, os dados do chapa, todos eles são inseridos num contrato individual que também é assinado pelo chapa no momento do aceite da tarefa. Então, ele não pode pegar uma tarefa se ele não assinar um contrato. É importante também dizer que, juridicamente, a gente tem uma preocupação muito grande com eventuais sinistros, não é? Então, todos os nossos chapas são segurados, existe um seguro de responsabilidade civil, um seguro por morte e invalidez, porque, juridicamente falando, nós protegemos o contratante, o chapa e a meu chapa, não é? E os chapas, eles são verificados por um parceiro de gestão de risco antes de iniciarem o trabalho na plataforma. Então, tem uma série de salvaguardas, não é, relacionadas ao tema jurídico. Talvez aqui eu tenha citado algumas, mas elas se estendem muito mais. E quando nós começamos uma conversa com um potencial cliente, nós enviamos para ele um kit jurídico, não é, que busca sanar e aprofundar todas as eventuais questões. João, bacana. E você comentou justamente uma parte que eu ia te perguntar, que era a questão de avaliação do chapa. A ferramenta inclui isso? Existe essa avaliação? E qual que é a proteção das notas também, né? Em questão a LGPD e também em questão de como nós temos hoje nas gerenciadoras de risco de motoristas, que a gente não pode, talvez, saber o motivo, né? Porque é um dado pessoal. Como que funciona aí na meu chapa? Primeiro, em relação à checagem de background check do chapa, né? Todos os dados são absolutamente confidenciais. A gente tem uma cadeia de sigilo muito grande em relação a esse tipo de informação.
E sim, existe um programa de score do Chapa, né? E a gente obedeceu, desde o início, as melhores práticas de implementação de programas de score. O que eu quero dizer? O score ele não é visualizado pelo Chapa na primeira tarefa. Ele só é visualizado depois que um determinado conjunto de tarefas são realizados, porque você preserva a confidencialidade daqueles que estão avaliando, né? E a partir daí, o conceito ele não é de agregando pontos. Na verdade, o score ele já nasce com uma pontuação máxima e ele permanece ou ele recebe penalizações de score a partir de eventuais notas mais baixas que são dadas na execução da tarefa. Mas a figura do avaliador ela é sempre preservada. Seria talvez uma das minhas perguntas para saber se tem avaliação desse serviço, então, é feito através desse score. Algum treinamento para o Chapa? Legal, Rafaela. Todo Chapa que entra em nossa plataforma, ele tem que atender alguns pré-requisitos, né? Conhecer do que se trata, ter uma conexão entre outras coisas, mas a gente tem sim um pack de treinamento que a gente fornece a esses chapas, principalmente àqueles que entram, que são oriundos de outras profissões. Então, a gente também tem um cuidado de treiná-lo para ele saber o que é a profissão, como se portar e como extrair daí o melhor benefício também estando conosco. Muito bom, estou muito bem impressionado e vejo que vocês, com essa aplicação, abordam diversos aspectos, né? Tem a questão da praticidade da operação, tem a questão da segurança da operação, tem a questão também do impacto social que essa aplicação traz. Vocês estão de parabéns, é muito incrível a gente ver como a tecnologia permite isso, né? O fato do smartphone estar tão popularizado permite um acesso incrível para pessoas que estão fora do mercado de trabalho poderem entrar para o mercado de trabalho. Né? Primeiro foi o motorista, com a questão do fim da carta frete, o motorista está bancarizado e agora a gente está bancarizando também o Chapa, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal da Pavani, se eles tivessem que elencar um único ponto do que melhor trouxe essa ferramenta para vocês. Qual seria esse ponto? Vinculação da gestão do motorista na contratação do Chapa. Esse é o principal ponto, porque o foco do motorista não é contratar mão de obra. Então, foi a melhor coisa, a gente evita ruídos na relação de Chapa, de motorista. Esse foi o principal ponto. E o segundo ponto é a questão de não ter espécie embarcada em veículo. Né? Pode ser um agravante aí maior, né? E continuando com o pessoal da Pavani, o que vocês enxergam, né, de inovação na logística? Tendo passado, né, por essa experiência aí de trazer uma ferramenta, né, ser o piloto da criação de uma ferramenta nova, como que vocês enxergam isso e como vocês veem o futuro com a inovação tecnológica? Assim, quando a gente começou a operação, eu estou com o Pedro há 1 ano e 4 meses, e o Pedro, por vir de família da área de transporte e logística, então ele acompanhou bisavô, avô, pai, irmão. Eu acho que essa geração nova, que eu posso falar, o Pedro, bem jovem ainda, eles têm uma pegada diferente na área tecnológica. Eu vejo a parte de transporte e logística um pouco... eu posso focar em transporte, né? Porque quando a gente vai para dentro de uma indústria, tem a tecnologia envolvida. Então, na área de transporte, ainda é deficiente, ainda está caminhando. São poucos as transportadoras que conseguem olhar para uma plataforma no meu Chapa e falar, nossa, que bacana isso, eu vou ter ganhos, eu vou ter resultados positivos, porque eu vou deixar alguns conceitos estabelecidos que, aquela coisa, está dando certo, por que eu vou mexer? Então, se o motorista contrata, por que eu vou mexer? Não, eu vou mexer porque, primeiro, não tendo dinheiro embarcado, eu tenho segurança para o meu motorista, né?
ele não parando em beira de estrada, eu tenho segurança para o meu motorista. Além da questão social, como o Cirineu falou, que é a formalização do trabalho do meu chapa, tudo isso envolvido. Eu, como gestora da transportadora, eu coloco que ainda falta muito para a área de transporte utilizar as tecnologias disponíveis, né? Na Pavani, o João e o Guilherme estão aí, a gente tem muita inovação tecnológica na parte da integração base com o motorista, né? Então, cortou-se bastante coisa de eu tenho que ligar, eu tenho que fazer. Não, hoje a gente tem tudo descrito, e tudo isso é via WhatsApp. Então, bastante inovação tecnológica envolvida na Pavani. Até a gente discute isso com o João e com o Guilherme, que eles são da área da logística e do transporte, o crescimento da Pavani no último ano em relação ao uso de tecnologia. E, assim, para a gente, sempre tem mais a acrescentar, mais a melhorar, mais a inovar, mais a estar utilizando a área tecnológica na área de transporte. Quero perguntar para o pessoal do Meu Chapa, vocês estão presentes em todo o território nacional? E segundo, o que vocês veem do futuro para o Meu Chapa? A gente está presente, sim, em todo o território nacional. Atuamos com cerca de mais de 50 clientes hoje, expostos em alguns estados, mas os estados onde a gente ainda não atua com cliente, a gente está formando a nossa base de chapas, de auxiliares de carga e descarga, e para o futuro tem um emprego massivo em tecnologia, né? Em go-to-marketing, para cada vez mais a gente conseguir levar para o nosso business, né? Para o nosso negócio, um atendimento dos clientes, aumentar o nível de serviço e atrelar junto com o propósito, né? O propósito de também mudar a vida dessas pessoas aí que estão se cadastrando conosco, tá? Bacana, né? A gente envolve também uma responsabilidade social, né? Que cada vez mais vem presente aí nas empresas. Isso é muito importante também a gente mostrar e divulgar que a gente pode fazer responsabilidade social através da tecnologia. Ela vem para ajudar, né? E não para roubar empregos. Muito legal, muito bacana. Eu acho que esse projeto é incrível, né? Por tudo que a gente falou aqui, teríamos, né, como eu disse, assunto para muito mais. Mas eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vou começar agradecendo ao pessoal da Pavani, né, ao Pedro e à Luciana por estarem aqui, compartilhando essa experiência conosco, mostrando a importância, né, de inovar e de ir lá e arriscar, mesmo que a gente tenha alguma resistência no início, mas tem um propósito maior. Muito obrigada, Luciana e Pedro. E eu quero agradecer também ao João e ao Guilherme, né, do Meu Chapa. Obrigada por compartilhar essa experiência, né, conosco. Obrigada pelo que, né, por essa responsabilidade social de trazer isso, né, e ter essa garantia. Estamos aqui acompanhando tudo que se fala de inovação e tecnologia no transporte rodoviário de cargas, e tenho certeza que a gente vai ainda se encontrar em algum momento nesse percurso todo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E eu quero agradecer também aqui ao meu parceiro Cirineu, que está comigo em todos esses eventos, e a gente se vê no próximo evento. Vejo vocês. Até. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tudo de bom. Muito obrigado.